Vasco da Gama entra com recurso para eliminar Flamengo e Fluminense da licitação do Maracanã. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de sexta-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, começaram a nos assistir? Já deixa aquele like esperto, não é inscrito? Se inscreva, não nos segue? Passe a nos seguir, acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso nos ajuda muito, é de graça e vocês ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Então vamos para a notícia, porque notícia é o que interessa e o resto não tem pressa. Bom, o elenco do Flamengo teve folga ontem, na quinta-feira. Hoje se reapresentam no CT1 do Urubu às 15 horas para dar início às atividades com foco no jogo contra o Palmeiras no dia 21, domingo. Rapaz, o Palmeiras aí tá com medo do Flamengo, não quis deixar o jogo lá para a Arena Barueri, levou o jogo realmente lá para o Allianz, onde ele vai ter uma quantidade menor de torcedores, mas eles querem usar o fator tapetinho, grama sintética, para tentar aí ganhar do Flamengo. Não vão conseguir. Já falei, meu placar é 2-0. Como o Everton Cebolinha não vai poder jogar, vamos botar um gol de Pedro e um gol de Bruno Henrique, né? Então vamos aqui, ó. Flamengo vai renovar com a Adidas até 2019 por 100 milhões por ano. O contrato atual do Flamengo com a empresa alemã termina agora no fim de 2025, mas a empresa preferiu antecipar para evitar assédio de concorrente. Nós vimos aí que o Flamengo recebeu assédio da Puma, né? Que é a empresa que fornece materiais para o Palmeiras e para uma outra que eu não lembro o nome, nesse mesmo valor aí de 100 milhões de reais por mês. Mas parece que o Flamengo chegou a um acordo aí, o Conselho Deliberativo vai se reunir para poder aprovar esse novo contrato, mas está praticamente garantido aqui, ó. Pelo novo acordo, o Flamengo vai elevar o ganho fixo de 32 milhões para 44 milhões por ano. Além disso, o Flamengo deve receber 55 milhões anuais por royalties, que é 35% sobre os valores da venda das camisas. O contrato precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo, mas o ok já está praticamente dado como certo, ou seja, Flamengo aumentando a sua receita. Eu vou falar aqui de coração. Essa administração do Flamengo com relação à parte financeira é excelente. Eles poderiam usar essa expertise dele para poder gerar finanças para o Flamengo, para poder utilizar dentro das 4 linhas também. É o que está faltando aí, mas eu acho que esse ano vai se acertar, nós vamos ter muitas alegrias com esse time do Flamengo, né? Então, mudando aqui de assunto, ó, alvo do Flamengo, o jogador do Corinthians sofre grave lesão e não deve mais jogar em 2024. Caso o Mengão ainda tenha o nome no radar, a possibilidade terá de ser descartada para 2025, pois o atleta sofreu uma grave lesão do joelho. Se trata aí do atleta Maicon, na derrota do Corinthians contra a Juventude na quarta-feira, o atleta aí sofreu uma lesão de ligamento cruzado anterior do joelho direito. O prazo médio para esse tipo de lesão é de 9 meses, ou seja, o atleta só deve retornar aos gramados em 2025. Então, Maicon, se o Flamengo tinha as pretensões de contratá-lo esse ano, já era. Porque não vai contratar um jogador lesionado. E o Corinthians também, pelas leis trabalhistas, não pode negociar o atleta. Então, seguindo aqui, ó, Luiz Araújo explica motivo de comemoração em gol marcado na vitória do Flamengo sobre o São Paulo. Após a partida, o camisa 7 do Mengão explicou o motivo da comemoração na hora que balançou as redes no Maraca. Ele disse o seguinte aqui, abre aspas, golaço, foi mesmo, lindo. Estou muito feliz por ter feito esse gol. Poder comemorar para o meu bebê que está vindo aí foram 3 pontos muito importantes, conquistados dentro de casa. Vamos, Mengão, seguimos, fecha aspas, declarou aí Luiz Araújo na saída do gramado do Maracanã. Na hora de celebrar o gol, o atleta colocou a bola embaixo da camisa, simbolizando uma barriga, ou seja, simbolizando a gestação da sua esposa que está grávida, né? Então, parabéns, Luiz Araújo, já teve aí o Guilherme Varela,
que nasceu a sua filhinha, e agora vai vir aí o filho ou a filha do Luiz Araújo, que não foi revelado ainda o sexo da criança, né? Mudando aqui de assunto, para trazer esse assunto polêmico, chato pra cacete, Vasco da Gama, Flamengo, Fluminense e estádio do Maracanã. Os caras vivem falando, nós temos estádio, nós temos estádio, nós temos estádio. Aí fica nessa sacanagem. Olha só, licitação do Maracanã, Vasco entra com recurso para eliminar Flamengo e Fluminense da disputa. Consórcio formado por Vasco e W Torre entrou com recurso no processo e tenta eliminar a dupla Fla-Flu. A tese para tirar a dupla é que, segundo Vasco e W Torre, a dupla que administra o templo sagrado, falta descrever as atividades básicas realizadas atualmente no Maracanã. Além disso, Flamengo e Fluminense não detalham algumas responsabilidades, rotinas de operação e quantitativas de pedidos na proposta técnica entregue ao governo. Cara, olha só. Na primeira etapa de classificação da proposta técnica, o consórcio Flamengo e Fluminense conseguiu larga vantagem na pontuação com 117 pontos e o Vasco ficou com 81 pontos. Eles já saíram perdendo e agora estão tentando arrumar subterfúgio para eliminar Flamengo e Fluminense, e eles não têm nada que possa comprovar para poder tirar Vasco e Fluminense e Flamengo da licitação. É uma atitude desesperada do Vasco da Gama, como sempre, não digo Vasco da Gama instituição, vocês que são vascaínos que me assistem, pô, minha filha Tatiana, meu amigo Fábio, minha amiga Márcia Ramos, que eu tenho Marcos Pereira, são vários vascaínos que me assistem, que me acompanham. Eu estou falando dessa 77 Partners. Ela e a W Torres que são responsáveis por tudo isso que está acontecendo, por todo esse vexame que o Vasco vem passando dia após dia por causa do Maracanã. Eles ficam tentando arrumar piolho em cabeça de cobra, em pelo de cobra. É isso aí. Seguindo aqui, né? Rodolfo Landim garante que Flamengo se empenha por Maracanã e estádio próprio. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, discursou em um evento na quinta-feira ontem que marcou o encontro de embaixadas e consulados na sede do clube na Gávea. Em uma das falas, o dirigente garantiu que o Flamengo está empenhado na licitação pelo Maracanã e também na construção do estádio próprio. Landim ressaltou a importância de o Flamengo disputar a licitação pela administração do Maracanã até 2044. Além disso, o dirigente garantiu que a concessão do estádio do governo do Rio de Janeiro não interfere em nada no empenho do clube pela construção da casa própria, né? De acordo aí com explicações de Rodolfo Landim, para os membros da embaixada e consulados, o Flamengo consegue se empenhar tanto pela licitação do Maracanã quanto pela construção do estádio próprio, sendo assim a chance de o clube administrar duas praças esportivas ao mesmo tempo no futuro. Eu creio que também, já falei, essa equipe de Rodolfo Landim com relação à administração é muito boa. A gestão deles é muito boa. Administração, financeiramente. O problema deles, como já falei, que é o futebol. Então, seguindo aqui, temos um atleta que eu gosto muito, chamado Andréas Pereira. Teve aquela falha lá na Libertadores da América, contra o Palmeiras, que o Davidson fez o gol, mas ninguém crucifica aí. Se eu não me engano, foi Davi Luiz que tocou a bola para ele na furada. O garoto escorregou, ele não escorregou porque quis, ele não deu mole, ele escorregou, né? Aí o Davidson foi e fez aquele gol, o garoto execrado por uma parte da torcida até hoje. Um excelente jogador, olha só. Andréas Pereira diz que Flamengo precisou usar carro blindado após o vice da Libertadores. O meia contou em entrevista ao podcast Fiveuk, de Rio Ferdinand, né, que o rubro-negro precisou usar um carro blindado para se transportar após a partida. Ele também revelou que vivia sua melhor fase no clube e era especulado na seleção brasileira. Abre aspas para o que disse Andréas Pereira aqui, ó. Depois disso, foi um inferno. Na volta ao Brasil, as pessoas tentaram destruir o ônibus, atacar em casa. Tivemos que sair do ônibus antes de pegar outro carro, que não é normal. A prova de balas. Quando cheguei em casa, eu pensei,
Não acredito que isso aconteceu, não acredito que isso está acontecendo. Fecha aspas, revelou Andréas Pereira, né? Ele está muito feliz lá na Europa, ele ainda tem o sonho de retornar ao Flamengo, nós sabemos disso, ele ama o clube de regatas do Flamengo. Eu particularmente gostaria muito que ele voltasse. Errou, quem não erra, aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra, né? Então, mudando aqui de assunto, exame descarta lesão, mas Everton Cebolinha deve não enfrentar o Palmeiras. Ele foi lá no CT Ninho do Urubu ontem, quinta-feira, ele ia se apresentar hoje normalmente com o elenco, né, às 15 horas, e iria passar por uma bateria de exame. Mas ele resolveu ir lá ontem, fez esses exames e o diagnóstico de Everton Cebolinha trouxe boas e más notícias para o Flamengo. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, não foi constatado lesão no tornozelo direito do atacante, apenas um edema provocado pelo pisão de Igor Vinícius, do São Paulo. Sendo assim, o jogador dificilmente terá condições para enfrentar o Palmeiras. Tite deverá manter o ataque formado aí a partir da saída de Cebolinha contra o Tricolor, com Bruno Henrique assumindo a posição do lado esquerdo e Luiz Araújo na direita e Pedro centralizado, né? Gosto muito desse ataque. Eu já falei para vocês, eu critico muito o Luiz Araújo, mas ele fez eu morder a língua contra o São Paulo e a lei do ex valeu, né? Espero que ele tenha uma boa atuação novamente e que Bruno Henrique não precisa nem comentar, né? O Bruno Henrique é um caso à parte, é um excelente jogador, um excelente velocista, tem uma boa visão de jogo, tem um bom cabeceio e eu estou contando muito com essa vitória do Flamengo contra o Palmeiras no domingo, né? Então aqui, mudando de assunto, o mais querido mira a contratação de um jogador que vem se destacando no futebol brasileiro. Trata-se de Matheus Pereira, craque do Cruzeiro. A informação é do apresentador de TV da Band Minas, Everton Guimarães. O jogador está emprestado pelo Al Hilal ao Clube Mineiro até o meio do ano. Espero que ele não venha com falácias igual o Neto, né? O Neto na Band também está sempre cravando o Gabigol no Palmeiras, cravando o Gabigol no Corinthians. Cara, ele é da Band também. Então aqui, seguindo aqui, ó, o Cruzeiro quer a contratação definitiva de Matheus Pereira, mas ainda não chegou a um acordo. Ciente da situação, o rubro-negro mira a chegada do meia. Canhoto, Matheus Pereira pode jogar centralizado como uma alternativa para Arrascaeta ou aberto na direita, vaga de Luiz Araújo. O meia se destaca pela qualidade no passe e seria um reforço de peso para o Flamengo. Eu não vou opinar sobre Matheus Pereira, porque eu ainda não o vi jogando, vou ser sincero mesmo. Eu não assisto o jogo do Cruzeiro, eu assisto o jogo do Flamengo e acompanho a reportagem de alguns outros clubes, mas ver jogo, realmente eu assisto o jogo do Flamengo. Me desculpem, né? Mas se ele for um bom jogador, se for uma boa opção de mercado, eu acho que o Flamengo poderia investir, é novo, tem todas essas qualidades aí que podem vir a agregar ao Flamengo, né? Então, mudando aqui de assunto, adversário do Flamengo pela Libertadores da América na quarta-feira faz vexame e perde para o Bulo-Bulo, está fora do boliviano. E o time enfrenta o Flamengo na Libertadores. Olha só. Na quinta-feira ontem, o Bolívar, da Bolívia, foi eliminado do campeonato boliviano pelo San Antonio Bulo-Bulo nas quartas de final da competição. Após o empate em 1-1 em casa, a equipe de La Paz enfrenta o Mengão na próxima quarta-feira, dia 24, pela terceira rodada do Grupo E do torneio continental. Os caras vão vir mordidos. O Flamengo vai jogar na altitude de 3.640 metros, de altitude acima do nível do mar. A rarefeito, a bola com mais velocidade, os caras foram eliminados do campeonato regional deles, vão vir mordido. Então que o Flamengo consiga ter uma boa atuação contra o Palmeiras, não lesione nenhum jogador e que eles tenham pelo menos um empate. Eu quero a vitória, mas que pelo menos eles consigam arrancar um empate lá na Bolívia. Como eu falei, o Flamengo treina hoje, na parte da tarde, treina sábado, na parte da manhã. Após o treino do sábado, eles viajam para São Paulo, né? Então, seguindo aqui, falando nesse jogo Flamengo e Bolívar, a Conmebol definiu a arbitragem para esse jogo. Ó. A arbitragem é a seguinte: o árbitro é o Alix Herrera, da Venezuela, assistente número 1, Túlio Moreno, da Venezuela, assistente número 2, Lubin Torrealba, da Venezuela, e o VAR fica por conta de Silvio Truco, da Argentina, né?
Essa aí é a arbitragem para o jogo de Flamengo e Bolívar pela terceira rodada da Libertadores da América, Grupo E. Prefeitura quer estádio do Flamengo no gasômetro com bar. A prefeitura já está contando com esse estádio do Flamengo lá no gasômetro para poder revitalizar aquela área. E vai ser muito bom. Aqui, ó. Depois do apoio da prefeitura, Flamengo tenta chegar com a Caixa Econômica a um acordo, que não será nada fácil. O banco quer dividir o terreno em 4 partes. E aí tem a parte do valor também. O Flamengo quer pagar 250 milhões, a Caixa Econômica quer 400 milhões. Seguindo aqui, ó, em entrevista recente ao GE, o deputado federal Pedro Paulo voltou a falar sobre o estádio do Flamengo no gasômetro e citou alguns aspectos que são o desejo da Prefeitura do Rio de Janeiro para que o terreno seja adquirido pelo Mengão. Na visão do político, além do estádio do Flamengo, no local o espaço ainda caberia ao lado um hotel, restaurante e bares. Vale ressaltar que a Caixa Econômica Federal tem como plano dividir o gasômetro em 4 lotes e comercializar em apartamentos. É isso aí. Vocês viram a matéria que eu trouxe ontem? Que o Flamengo carrega o futebol carioca nas costas? O Flamengo deu de lucro mais de 2 bilhões, com torcedores que vão em bares assistir os jogos. É isso aí, Flamengo movimentando a economia do Rio de Janeiro. Então é muito interessante para a prefeitura que o estádio do Flamengo seja lá no gasômetro. Já pensou naquele lugar ali cheio de bares, lanchonetes, restaurantes, hotéis, shopping? O Flamengo pode trazer tudo isso. A construção do estádio do Flamengo pode trazer tudo isso. E quem é que não quer? Pô, vai vir perto da rodoviária Novo Rio, o torcedor do Flamengo que é de outro estádio desce ali, assiste o jogo, na hora de ir embora, embarca no ônibus e vai embora para o seu estado, ou então pernoita num hotel ali próximo. Cara, é uma coisa muito boa para o estado, né? Para a prefeitura, para o governo do estado, o estádio do Flamengo ali no gasômetro, né? Então, mudando aqui de assunto para fechar essa matéria, o Manchester City, né, e Lucas Paquetá chegam a um acordo pessoal para transferência. O Manchester City e Lucas Paquetá, de 26 anos, alcança aí um acordo para transferência do cria do Ninho, que se tornará um Citizen a partir da próxima temporada. Além disso, o Flamengo tem direito a receber 4% da possível transferência por ser o clube formador do jogador. É muita grana. Eu não me recordo aqui o valor da negociação, mas no vídeo da tarde eu trago para vocês. O Flamengo vai embolsar uma boa grana aí com essa venda do Lucas Paquetá do Manchester City para o Citizen. Rapaziada. Então, essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nessa manhã de sexta-feira. E eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.